Boa noite. No programa de hoje vamos falar sobre um site especializado em arte e cultura catarinense. Vamos bater um papo também com o professor Sidney Francisco Reis, que acaba de lançar o livro Mulher, Sujeito ou Objeto da Sua Própria História. Ele é advogado, doutor em Direitos Humanos pela UFSC e acaba de lançar o livro Mulher, Sujeito ou Objeto da Sua Própria História. Eu vou conversar com o professor Sidney Francisco Reis. Boa noite, tudo bem, professor? Boa noite, Kelly. Tudo bom? Tudo jóia. É uma verdadeira homenagem às mulheres esse teu livro, né? Sim. Contando a história delas já de muito tempo, porque as mulheres têm muito tempo de luta e de batalha para poder chegar onde chegou, né? Mas mesmo vivendo nesse mundo global... Nesse livro, dá um olhar interdisciplinar, pegando o aspecto, além do jurídico, o aspecto histórico e sociológico, demonstrando de como que a mulher pode, de alguma maneira, superar esse processo de objeto da religião, do Estado e do homem e passar a ser sujeito da sua própria história, sujeito de direitos e deveres. Hoje em dia, na realidade de hoje, o que você acha que está, infelizmente, ainda muito parecido com o que era um século atrás, por exemplo? Muitas vezes eu acho que a questão que a gente coloca também no livro é a questão, digamos, do princípio da igualdade jurídica, que a Constituição, no artigo 5º, inciso 1º, fala que homens e mulheres são iguais perante a lei constitucional, a Constituição de 88. Porém, muitas vezes a mulher no mercado de trabalho, mesmo com a mesma escolaridade... Conquistando muitas coisas, mas ao mesmo tempo acumulando funções, né? Porque ela não deixou de fazer o que ela já fazia, de ter as obrigações como mulher perante a família que ela já tinha, mas ela conquistou outras coisas e ela acabou acumulando funções. Coisa que com o homem, gente, não estou sendo feminista e desmoralizando os homens. Eu estou falando que os homens continuam com aquela função de trabalho, tudo como sempre foi, de homem da família, homem da casa. Mas estatisticamente nós sabemos que hoje em dia praticamente 28% das famílias, quem sustenta são as mulheres, né? Sim, e esses dados acabam colocando, digamos, a mulher, já que ela está saindo do mercado de trabalho, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, da condição dela possa reivindicar essa igualdade jurídica. Ela tem que tomar consciência desses direitos. E meu livro aborda justamente isso, a tomada de consciência nesses direitos, de que forma ela pode se tornar sujeito desses direitos e poder exercer esses direitos. O que eu achei bacana, assim, falando em relação a sustentar a família, que a gente comentou agora, que é uma coisa que você mostra no seu livro, que comentava-se muito de que há muito tempo atrás, né, na época das cavernas, quem sustentava, na época das cavernas não, um pouco mais para frente, mas quem sustentava a tribo era o homem que saía para caçar. E aqui você mostra que não é bem assim essa história, né? Na verdade, isso é meio que um mito. E isso é contado e deixado muito claro no seu livro, né? Sim, nós tentamos resgatar um outro olhar a partir de uma antropóloga, historiadora inglesa, Rosalind Miles, que ela vai tocar justamente nesse fato, mostrar que no período neolítico da pré-história, a mulher ainda tinha, digamos, um foco de atenção maior dentro do grupo. Ela era considerada como centro da cultura religiosa, da questão do trabalho, ela tinha uma participação muito mais efetiva nesse momento anterior pré-histórico. Ela era adorada como se fosse quase uma deusa nesse momento. Era como nós chamamos de sistema matriarcal, onde o foco é a mãe e a mulher. E tinha aquela coisa de sair para conseguir colher mantimentos, colher comidas, e na verdade, porque isso conseguia se manter mais tempo, diferente da caça, que nem sempre se conseguia caçar, né? Claro, porque à medida que ela poderia sair para fora e poder tomar contato com lá, ela aprendia a desenvolver o que era coleta de alimentos, o que era veneno. Esse fato de ela não fez o que eu queria, então eu tomei a minha providência como homem. Claro. Um exemplo que a gente pode citar é o caso da Touca do Molho Terno, que todo mundo sabe, está em todos os jornais, a repercussão é grande. Um exemplo é esse. Como que você pode medir, de que forma você acha que você fez um estudo muito grande para poder fazer esse livro, né? Sim. De que forma a gente poderia estar tentando mudar isso? É possível ainda ou a mulher vai ter que viver isso para sempre? É possível mudar, tanto que hoje aqui em Santa Catarina nós temos uma delegacia aqui em Florianópolis especializada na proteção da mulher. E qualquer mulher que se sentisse violentada, tanto psicologicamente como fisicamente, pelo seu companheiro, marido ou relação afetiva, ela pode fazer denúncia, tem uma proteção hoje da justiça. Porém, muitas vezes a dificuldade de chegar lá tem a ver com a questão da condição socioeconômica, de algumas mulheres que dependem economicamente do marido, outras têm receio da vizinhança, o que a vizinhança vai dizer sobre isso. Mas hoje já existe o dispositivo de como fazê-lo. O meu livro trata um pouco sobre isso, dessa necessidade da mulher buscar a defesa disso para não ficar na condição de ser objeto e de ser violentada física, psicologicamente pelas pessoas mais próximas delas, das suas relações afetivas. Então é possível mudar, sim. Mas ainda é bem que você falou, tem aquela coisa da mulher ainda ser, algumas mulheres, né,
serem sustentadas pelo homem, o homem que sustenta a casa e fica naquela dependência e acaba, às vezes, se sujeitando a determinadas coisas justamente por uma situação como essa, né? Existe muito disso ainda. Sim. Mas como a mulher moderna, hoje em dia, já independente, já trabalha, ela pode, às vezes, ir numa delegacia, prestar uma queixa, mas mesmo assim, às vezes, opta por não fazer, Sim. justamente por esse preconceito da sociedade, o que é muito errado, né? Uhum. Porque é muito mais feio, muito mais triste você estar se sujeitando a isso e, às vezes, os filhos presenciando, né? Claro. Que acaba gerando um trauma muito grande para a criança, que já vai crescer com aquilo na cabeça e certamente não vai ser um adulto que viveria da mesma maneira que aqueles que não foram criados assim, né? Não, acaba criando um trauma. E muitas vezes também as mães, pensando nos filhos, acabam, digamos, voltando para o marido. Elas entram muitas vezes com o boletim de ocorrência, depois fazem o TC, chegam até a audiência, mas depois acabam desistindo, porque tem receio também dos filhos, como é que os filhos vão ficar. De repente o pai ele pode ser violento para a mãe, como o caso do Cadu Moliterno, mas é muito bom para os filhos. E os filhos da esposa do Cadu pediram para que ela não continuasse o processo contra ele, justamente por isso, porque diziam que ele era muito bom para os filhos. Então ela acabou retroagindo um pouquinho nessa questão. Mas o exemplo dela de ter denunciado, de ter ido à imprensa, já foi um grande esforço para que muitas mulheres numa condição semelhante à dela, e talvez numa classe econômica semelhante, possam ter essa coragem, mesmo sendo esposa de pessoas de poder aquisitivo maior ou de celebridades, possam denunciar esse tipo de violência, sejam física ou psicológica. O importante é tomar atitude, né? Sim, tomar atitude, ter a coragem de poder tomar essa atitude, nesse aspecto. É muito engraçado que a gente começa a ler determinadas coisas, né, na história da mulher, né? Uhum. E ela já passou por coisas bastante complicadas, que às vezes a gente não conhece tudo, porque às vezes você tem que se aprofundar na história para saber, para ter noção de tudo que